Senhor Jesus, ele gostava sempre de contar histórias através de parábolas para os seus ouvintes. Parábolas, na realidade, são histórias tiradas do cotidiano, do dia a dia, para trazer verdades espirituais para os ouvintes. E nesse momento também eu quero contar uma ilustração em forma de parábola, que conta a história de um homem que criava um louro. E este homem, ele queria ensinar o louro a falar, mas por mais que o homem se esforçasse, o louro só aprendeu a falar uma frase: não é nada demais. E todo o povo daquela região, quando passava, gritava: meu louro! De imediato ele respondia: não é nada demais. Um belo dia, o dono daquele louro estava limpando a gaiola. E o louro estava a uns 2 metros de distância por trás dele. E o homem limpando a gaiola dizia: meu louro. E o louro por trás dele respondia: não é nada demais. Dado alguns minutos, apareceu uma cobra que havia saído do matagal por trás dele e abocanhou o louro pelo rabo. E começou a engolir o louro. O dono, sem perceber, apenas dizia: meu louro. E este, embora em aperto, só respondia: não é nada demais. Meu louro. E o louro, apesar da situação difícil, continuou a responder: não é nada demais. Pouco tempo depois, o dono do louro, ainda limpando a gaiola, disse: meu louro. E não obteve mais a resposta. Novamente disse: meu louro. E o silêncio. Ele olhou para trás e viu a cobra que estava engolindo o louro. Moral da história: há muitas pessoas que aprendem também esta frase e, quando menos imagina, é engolido pelo mundo. Aqui na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa ilustração nos ensina que, assim como o louro que aprendeu a só falar não é nada demais, e não aprendeu a detectar o perigo para se defender e pedir socorro, perdeu a vida porque se acostumou em só falar não é nada demais, achando que tudo na vida é normal. Assim, são muitos cristãos nos dias atuais. Se conformaram com este século corrompido pelo pecado, achando que tudo é normal. E não é nada demais. Cuidado, você corre o perigo de vida em perder a sua salvação. Eu quero dizer neste momento que a Bíblia, em 1 João, e o capítulo 5 e o versículo 9, diz assim: o mundo jaz no maligno. O mundo está entregue às ações diabólicas de Satanás. Aqui também, no livro de 1 João, no capítulo 2 e o versículo 15, diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, através da leitura da palavra de Deus que acabamos de fazer neste momento, nós vemos que o mundo representa o sistema corrupto e pecaminoso, como o sistema político corrupto, as falsas ideologias de esquerdas ateístas,
as ideologias de gêneros, os movimentos feministas defendendo o aborto, as falsas religiões satanistas, o ateísmo filosófico, as festividades pagãs como movimento cultural, as músicas imorais, o adultério, a pornografia, o divórcio, a promiscuidade, tudo isso representa esse sistema que está engolindo cada vez mais os cristãos, que simplesmente dizem: não é nada demais. Cuidado, porque se você pensa dessa forma, que tudo é normal, que esse sistema corrupto, né, que o mundo que nós estamos vivendo, as coisas que vêm acontecendo, para você tudo é normal, você se conformou com este século e acha que não vai prejudicar a tua vida espiritual, você está correndo o mesmo risco de perder a vida espiritual, assim como aquele louro que se acostumou, né? Só aprendeu a falar uma frase, não é nada demais. Assim, pode acontecer com a tua vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Seu evangelista William Moraes, e agradeço por você estar me assistindo neste momento e que você possa compartilhar com outras pessoas para edificar a vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe.